Vamos conversar um pouquinho sobre o dia de ontem, né? Dia 1º de setembro de 2019, onde nós tivemos a visita do presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aqui no Brasil, em São Paulo, para um devocional especial, ele, a esposa dele, o elder e o apóstolo Quentin L. Cook, e foi um dia realmente memorável para os santos dos últimos dias aqui no Brasil. E eu quero só passar para vocês a minha experiência e o meu sentimento, tá? Primeiro, ele falou sobre coisas que na verdade nós já sabemos. Ele falou da importância dos pais darem o exemplo para os filhos. Ele falou uma coisa muito bacana, que é para os pais lerem as escrituras para os seus filhos, que é para os filhos poderem crescer ouvindo seus pais lendo as escrituras, porque isso fica gravado na vida, né, no coração dos filhos. Ele falou também a respeito de cuidar do corpo, falou muito a respeito do dízimo, que é um assunto que eu gosto muito, porque eu sei da importância do dízimo na minha vida, eu sei das bênçãos que eu já recebi na minha vida por pagar o dízimo, eu sei que é uma lei que eu preciso cumprir, eu sei que as leis e os mandamentos do Senhor você precisa colocar em prova na tua vida para você poder receber as bênçãos, receber a confirmação de que realmente as coisas elas são reais, elas são verdadeiras. Eu fico às vezes até triste com algumas pessoas que falam, né, contra a igreja, mas esse é um assunto que eu quero chegar depois. Porém, Porém, o espírito que eu pude sentir lá ontem foi doce, né? Às vezes a gente chega achando que os céus vão se abrir, que os anjos vão descer, que a gente vai ter... Mas as experiências espirituais mais agradáveis e mais significativas são aquelas mais doces. E o que eu posso sentir falar pra vocês é que desde a hora que eu coloquei os meus pés onde tinham tantos santos reunidos, eu realmente tive paz, eu tive tranquilidade, o tempo passou muito rápido e eu via a felicidade das pessoas, eu via as pessoas trabalhando, a organização para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. E o presidente ele trouxe palavras de conforto, a bênção apostólica que ele deixou para mim foi muito importante, né? A benção das pessoas com saúde e quando ele falou também a respeito de nós apoiarmos o nosso governo, isso vai desde de nós apoiarmos as pessoas que governam a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, né? Isso não quer dizer que nós não vamos lutar, isso não quer dizer que nós vamos concordar com tudo, mas aí vai de encontro ao que a esposa dele falou, tendas e tudo mais, pra gente poder manter a paz, e falou que Cristo ele é zero discórdia, então nós temos que ser zero discórdia também. A gente tem uma mania que é natural do ser humano, às vezes querer provocar ou se deixar provocar, ou a gente fica nervoso e a gente quer debater e a gente quer brigar, né? A gente sabe que a gente vive num mundo onde as pessoas pensam de maneiras diferentes, vivem de maneiras diferentes, mas nós precisamos aprender a conversar e precisamos saber o momento de ficar quietos ou então de falar aquilo que nós acreditamos, mas de maneira sensata, né, e respeitosa. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o que a igreja mais prega é realmente a questão da liberdade religiosa. A igreja ela luta por liberdade religiosa. Eu fiquei muito feliz porque ontem nós tínhamos o governador do estado de São Paulo, o prefeito da cidade de São Paulo, nós tínhamos o sheik, presidente, se eu não me engano, eu não sei como fala, não sei se é presidente da Mesquita do Brasil, mas nós tínhamos pessoas de outras religiões, de outros credos, e respeitosamente estavam lá, assistiram a reunião inteira e foram assim extremamente gentis conosco. Então é assim que nós temos que ser com essas pessoas também. Nós temos que ser gentis, nós temos que respeitar, e nós queremos o respeito também.
Por mais que as pessoas às vezes não concordem, nós santos dos últimos dias, nós acreditamos sim que estamos na igreja restaurada pelo que foi restaurado por Joseph Smith, e que é a igreja que Cristo organizou na terra. E a nossa crença, ela é essa. Muitas pessoas pensam diferente de nós, muitas pessoas têm outras crenças, mas nós temos que respeitar, e nós temos que ser respeitados pela maneira como pensamos. O que a gente não pode é brigar, discutir. Então, o que eu venho pedir até mesmo através desse vídeo é para que a gente se respeite mais. Se você de repente não é da igreja, ou se você já foi da igreja e de repente tem um pensamento diferente, é o seu arbítrio, você tem essa escolha, né? Mas o que a gente não pode fazer é pensar diferente e sair falando mal, sair colocando nomes. Então, se eu penso diferente de outras religiões, outras denominações, se tem coisas que acontecem em outras igrejas que, no meu ver, nossa, eu fico assustada, acho estranho, acho diferente, não concordo, eu em momento nenhum eu posso vir na internet ou eu posso sair na rua falando mal de determinada religião. Eu tenho que respeitar, porque eles têm o direito de pensar da maneira que eles querem, né? E assim como um santo dos últimos dias, eu tenho o direito de ter a minha crença e quero ser respeitada por isso. Então, quem não pensa igual a mim, apenas fique quieto, apenas não fale nada, né? Nós não somos instruídos a sair na rua e falar mal de outras religiões. Então, eu gostaria que outras pessoas também fossem instruídas da mesma maneira. Mas tudo tem que começar por nós. Vamos começar pelo nosso exemplo. E para que a gente tenha um pouco mais de paz, principalmente com relação à parte da religiosidade, que é uma coisa que vem sendo atacada muito fortemente agora nesses últimos dias, né? E eu sei que vai piorar, porque a vinda de Cristo ela tá muito próxima. Então a gente sabe que o nível de maldade já passou de Sodoma e Gomorra. Então é muita oração, é muita fé, mas muita união, né? Não só entre os santos dos últimos dias. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que nos esforçar, né? Para que a gente consiga, nesses últimos dias, ter um pouco mais de união e lembrar que o centro de tudo, na maioria das religiões, na maioria das maneiras, da maneira de cada um de pensar, o centro é sempre Cristo. Então, que a gente possa pegar esse centro, que são as coisas boas, ser uma pessoa correta, honesta, amar a Deus acima de tudo, né? E Cristo, e amar ao próximo, e juntar o que nós temos em comum para poder nos unir, né? Então, ontem eu saí de lá, do pavilhão de exposições do ANB, com um sentimento muito doce, muito feliz, embora tenha chovido, algumas coisas aconteceram no final, mas o que a gente carrega dentro da gente é maravilhoso. Então eu quero agradecer ao presidente da igreja, as pessoas que estiveram lá, as pessoas que falaram, os discursantes, ao coral, pela experiência maravilhosa que trouxeram na minha vida e na vida de muitas pessoas. E que muitos dias venham ainda, que a gente possa se lembrar desse dia, que esse dia possa estar lá no nosso diário, né? E que a gente possa realmente repensar na nossa vida, nas nossas ações, que a gente possa ter menos discórdia, que a gente possa ter mais amor, que a gente possa aprender a frear a língua. Ou então eu sempre falo, abrir a boca, vamos abrir a boca para falar coisas boas e bondosas, né? Não que a gente tenha que se calar diante de certas coisas, mas a gente tem que aprender, não é o que a gente fala, mas sim a maneira como a gente fala, tá bom? Um beijo pra vocês e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou procurar, não costumo usar o YouTube para poder falar de questões religiosas, mas eu penso em de vez em quando vir aqui para poder conversar com vocês a respeito de alguns assuntos, tá bom? Pai Celestial abençoe a semana de vocês.